Boa noite, boa noite. Vamos aí entrando na nossa live de hoje. Vamos, não vou falar que aquecer não, porque aqui tá muito calor no Rio de Janeiro. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá muito calor. Sejam bem-vindos. Marisa, Márcia, Gisele, sejam bem-vindos, Carol. Sejam todos bem-vindos. Vou deixar, não ia passar no YouTube não, mas eu consegui ligar aqui, então deixa aqui ligadinho. Quem quiser entrar pelo YouTube, tá direitinho. E aí, gente, estão bem? Como vocês estão? Vamos conversar hoje. Tem bastante tempo aí pra gente conversar. Aquecimento aí pra nossa nova turma, né? Ó, vocês não liguem que eu tô dividindo aqui um pouquinho, que eu tô dividindo o YouTube, tô dividindo aqui no Instagram, tá? Então, quando eu olhar pro outro lado, é que eu tô falando com o pessoal do YouTube e vice-versa, gente. Olá, olá. Oi, Paulo, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal do YouTube começou a entrar também. Vamos conversar um pouquinho aqui, vou tirar um pouquinho de dúvidas de vocês, vamos bater um papinho, né? Para quem tá entrando, não me conhece, meu nome é Heloísa Santana. Isso aqui é uma live que faz parte de um aquecimento para o nosso curso gratuito aí, nossa jornada de baralho cigano. Então, quem tá entrando aí boiando, que tá vendo baralho cigano e tá entrando, achando que é tiragem de cartas, não é, tá, gente? Não é tiragem de cartas, não. Se você quer aprender a jogar baralho de cigano, fica aqui comigo que esse é o lugar. Mas não é para tirar carta aqui, não. Hoje não. Depois vocês vão tirar cartas, tá? Depois vocês é que vão tirar cartas. Aqui hoje eu não vou tirar cartas para ninguém. Boa noite, Paulo. Boa noite. Paulo de Portugal. Tá tarde aí, né, Paulo? Nossa, em Portugal são o quê? 7, aí é meia-noite. 4 horas, né? Aí meia-noite agora. Eu acho que é isso. É isso? Ou são 11? Boa noite, Liceia. Boa noite, boa noite. Olá, gente. Vamos lá. Vamos entrando aí pra gente começar a falar. Vamos lá, quem já faz curso de baralho cigano? 11 horas em Portugal. Isso aí, Paulo, mas fica acordado, fica comigo que vai valer a pena. Quem já faz curso, gente, de baralho cigano? Cíntia, boa noite. Natália, boa noite. Quem já faz curso, quem tá cruzinho aí, vai entrar agora na turma nova. Vamos começar. Olha só, essa aqui é uma live de aquecimento. Angelita é minha aluna querida. Boa noite, lindona. Isso aqui é uma live de aquecimento. O nosso curso começa. Thiago também é meu aluno. Boa noite, queridão. Beijo pra você. Nosso curso começa na segunda-feira que vem, dia 22, tá legal? Então, isso aqui vai ser uma live de aquecimento, vai ficar gravado, não se preocupem, não se preocupem. E esse curso vai ser um pouquinho diferente, porque as aulas, elas vão ser liberadas de manhã. Então, quem não tá no grupo, vai lá pro grupo. Obrigada, Thiago. Quem não tá no grupo, vai lá pro grupo que eu vou passar lá o link da aula, tá, gente? A aula vai ser liberada de manhã para vocês assistirem. Vocês vão poder ir assistindo a aula ao longo do dia. Então, a aula vai ser liberada dia 22 a primeira, dia 24 a segunda e dia 26 a terceira. Essa live aqui vai ficar gravada. Antes que o pessoal comece a perguntar, vai ficar gravada tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? E aí? Gisélia, querida, boa noite pra você também. 11 horas em Portugal, tá tarde aí, né? Mas fica aqui comigo, gente, fica aqui comigo. Vamos lá, Isa, boa noite, boa noite, boa noite. Olha, hoje eu tô aqui, eu vou responder todas as perguntas de vocês, claro que se tiverem dentro do meu alcance, né? E a gente vai começar conversando um pouquinho sobre
baralho cigano. Então, quem chegar atrasado não tem problema, quando acabar pode voltar a live para ver o comecinho e a gente vai continuar aqui, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Heloísa Santana, eu sou professora de baralho cigano e eu vou te ensinar a ler as cartas do baralho cigano com segurança, com clareza e segurança, tá? Fica comigo que vocês não vão se arrepender. É um passinho de cada vez, mas a gente chega lá. Vamos lá. Gente, vocês sabem que baralho cigano não é baralho de Maria Padilha, não é baralho de Zé Pilintra, não é baralho de Maria Navalha, não é tarô. Baralho cigano é baralho cigano, né? Vocês sabem disso. Então, as cartas do baralho cigano, elas têm um símbolo, elas têm número. Para quem não conhece as cartas do baralho cigano, elas trazem um símbolozinho. Deixa eu pegar um baralhinho aqui, peraí, para vocês verem. Só um minutinho. Deixa eu pegar um baralhozinho aqui para vocês verem. Vamos lá. E nossa, a carta feia que tá aqui na frente, a carta dos ratos. Deixa eu pegar uma mais bonita, a carta das estrelas, né? A carta das está espelhado aí. O YouTube não tá espelhado não, mas o Instagram tá espelhado. É a carta 16, a carta das estrelas. Então, para quem não conhece o baralho cigano, ele tem um símbolo, tá? Ó, um símbolo, uma numeração, tá aqui do lado de cá. Essa numeração, gente, nada mais é para identificar a carta. Você pode sim usar essa numeração, por exemplo, você quer ver, ela pode representar um dia do mês. Por exemplo, ó, aqui, as estrelas número 16. Ela pode querer falar do dia 16 de cada mês, tá? Se fosse dentro de 1 a 12, ela podia estar falando de um mês específico também. Mas algumas pessoas se baseiam assim, não está errado, quem quiser pode se basear no número para ver o tempo, mas esse número, ele só identifica a carta, tá? Então a carta do baralho cigano, ela tem um número, ela tem um símbolo e ela carrega um naipezinho aqui embaixo, tá? Então olha só, essa aqui as estrelas têm o naipe de copas. Cada carta, ela vai carregar o seu naipezinho, ou aqui embaixo, ou aqui em cima. Vai depender de baralho para baralho, tá? Então essa aqui é a estrutura do baralho cigano. É diferente do tarô, é diferente do baralho de Maria Padilha, é diferente de todos os baralhos, tá bom? Por quê? Porque o baralho cigano é único. O baralho cigano é baralho cigano, tá? Então, não confundam isso. Boa noite, querida. Eu quero falar uma coisa para vocês. O baralho cigano, ele é estruturado em cima de um símbolo, né? Vocês estão vendo aqui a carta das estrelas, olha, tem um monte de estrelinha, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Deixa eu pegar uma outra carta aqui, ó, outra carta. Opa. Ó, o urso, naipe de paus, número 15, tá vendo? Então, vocês estão vendo que a carta, ela sempre tem, ó, um naipe e ela sempre tem um número que identifica ela. Olha, aqui no caso do urso, número 15. Vai ser, claro, diferente de um autor para o outro. Por acaso esse baralho aqui é o meu, mas tem vários autores. Tem autores, inclusive, principalmente da escola brasileira, que não trabalha com naipes, tá? Então eu dou aula, eu ensino pela escola europeia, tradicional alemã. Mas a escola brasileira nem sempre ela vai trazer esse naipezinho aqui, mas vai sempre trazer o número da carta. Que olha só, pessoal do YouTube, tá vendo? Essa aqui é 15, ó. Essa aqui é 15, o urso. Então, gente, aonde eu quero chegar com essa história de símbolo? Nós, né, os seres humanos, nós sempre fomos muito ligados a símbolos. E a gente sempre procurou os símbolos
para decifrar os enigmas, né, para tentar desvendar as coisas, para tentar adivinhar. Então a gente vai usar, olha só, vai usar um copo com água para ver o símbolo dentro do copo com água. Vai usar a borra do café para ver o símbolo que se forma na borra do café. Vai usar vela, né, para ver o símbolo que se forma lá quando termina a vela ou na chama da vela. Então, a gente está sempre procurando desvendar, né, os segredos, adivinhar alguma coisa através dos símbolos. E essa leitura dos símbolos, ela é muito antiga, vem lá dos primórdios, né? Como eu falei, tem vários oráculos, várias formas aí de leitura de símbolo. Isso acaba sendo muito intuitivo. Com as cartas não é diferente, com as cartas também foi usado os símbolos para fazer essa comunicação. Então, isso acaba trazendo uma leitura muito intuitiva. O baralho cigano, ele não é difícil, a leitura dele, né? A leitura dele não é difícil justamente porque ela é baseada nesses símbolos. É claro que além dos símbolos, né, muita gente lê só intuitivamente. Quem lê só intuitivamente só se prende nos símbolos. Só que, o que eu falo sempre, né? A gente tem sempre que, além do intuitivo, a gente tem que estudar para saber algo a mais. Porque nem sempre o nosso lado intuitivo tá muito legal, né? Mas a leitura das cartas, a gente não pode negar que elas se baseiam nisso, na simbologia das cartas. Então acaba ficando fácil a leitura, né? Então, aí você vai pegar uma carta, cada símbolo, ele tem um significado ou vários significados. Na verdade, cada carta ela tem vários significados. Que você vai adaptar esses significados à sua pergunta. Você vai adaptar à questão, você vai adaptar ao contexto. Vocês vão entender isso tudo, vocês vão entender o que é contexto, tudo na nossa aula que começa segunda-feira, tá? Então, cada carta, ela tem vários significados. E como você vai saber, Ih, deu ruim aqui no YouTube, peraí, gente. Voltou. E como você vai saber, pessoal do YouTube, se tiver ruim aí saindo, vai pro Instagram, tá bom? Porque a internet aqui tá meio ruinzinho. Então, se tiver ruim, vai pro Instagram, tá, gente? Heloísa Santana, é só procurar lá, Heloísa Santana, vai pro Instagram. Então, o que eu tava falando? Cada carta, ela tem um conjunto de símbolos. E você vai encaixar essa simbologia de acordo com a questão que você está analisando no momento, né? De acordo com o que você está procurando, de acordo com o que você quer a resposta, você vai encaixar a resposta que está ali naquela carta. E como é que você vai fazer essa leitura? Como eu falei para você, você vai conhecer o significado, né, de cada carta, o que cada símbolo quer falar, todos os conjuntos. Mas o que eu digo para vocês é que não decorem. Tenta, gente, tenta fazer assim, olha, conforme vocês forem estudando, isso vai entrando em vocês, vai incorporando, não se preocupem. Mas inicialmente procura olhar para a carta e ver o que ela representa para você, tá? O que essa carta quer dizer para você? Internaliza isso. Começa assim, depois você vai se aprofundando, depois você vai tentar, você vai ver que a carta tem várias nuances, claro, a gente não pode ficar ali no superficialzinho, a carta tem várias nuances, mas você pode começar a ler assim. Você vai lá olhar o urso, né? O que essa carta aqui quer falar? Nossa, o urso é grande. O urso, o que o urso pode querer falar? O que remete aí o urso, gente, para vocês? Olha só, você sabia que o urso, ele pode simbolizar a mãe? Lembra da mamãe ursa? Né, que protege os seus filhotes? O urso, ele pode representar a mãe. O urso, ele pode ser uma pessoa ciumenta.
O urso, ele pode ser uma pessoa que guarda, né? Porque o urso, ele precisa de guardar para ele hibernar. Então, o urso pode ser aquela pessoa que guarda. Então, por isso o urso é um bom administrador, porque ele sabe administrar aquilo ali. Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que se vocês começarem a se conectar com a carta, vocês conseguem ler. É claro, olha o que eu estou falando para vocês. As cartas, elas têm várias nuances. Então, vocês precisam, sim, estudar. Não é de uma hora para outra que ninguém consegue, assim, ler o baralho cigano maravilhosamente. Mas consegue fazer boas leituras, sim, tá? Mas é o que eu tô falando para vocês. Não se prendam a palavras-chave. Ah, porque eu vou decorar todas as palavras-chave e vou ser ótima. Não vai. Primeiro, quando você está começando, ninguém consegue decorar várias palavras-chave, tá? Então, se vocês forem por esse caminho, estão indo pelo caminho errado. Inclusive, esse é o maior erro de quem está começando a estudar baralho cigano. É tentar ficar decorando palavra-chave. Não faz isso, gente. Não fica decorando palavra-chave. Porque se vocês ficarem decorando palavra-chave, vai dar um branco danado na hora que vocês forem fazer as leituras de vocês. Então, façam isso que eu estou falando para vocês. Procurem entender o símbolo da carta, tá? Procurem entender qual é o símbolo que a carta traz. A gente vai conversar bem mais sobre isso lá no dia 22, segunda-feira, a gente vai começar analisando carta a carta. Mas você pode olhar já pensar, gente, já começar a se conectar com a carta. O que a carta quer falar com você? Quando você olha para ela, ela te remete a alguma coisa, né? Olha aqui o cavaleiro, ele te remete a alguma coisa. Então começa a pensar assim. Ah, Heloísa, como é que eu junto isso? Você lê, como eu falei, as cartas, elas têm vários significados. O urso, como eu falei, ele é uma carta neutra. E as cartas neutras, elas podem falar sim, elas falam talvez, mas elas podem falar sim ou não, dependendo da carta que vier perto dela. Então, se a carta do urso, ela vier com uma carta ruim, que é, olha só, a carta dos ratos é uma carta ruim. Se ela vier com uma carta ruim, igual a carta dos ratos, ela vai ficar ruim. Tá? Então ela vai ficar negativa. Aí o que você vai ler aqui? Você vai ler os aspectos negativos da carta do urso, tá? A carta seguinte, a carta que vem depois dela, ela vai dar, né, esse tom para a carta. E aí você vai entender se a carta é boa ou se a carta ela é uma carta neutra, mas ela é boa ou ela é ruim, tá? Então, você sempre vai pegar, deixa eu pegar uma outra carta aqui. Você sempre vai pegar uma carta, você sempre vai pegar uma carta e vai ler com a carta seguinte. Então, a gente lê o baralho cigano, a gente procura ler em par, tá? Por quê? Não que uma carta não vá responder. Tem uma questão de sim ou não. Se você tirar uma carta só, a resposta vai ficar rasinha. Se você tirar 3 cartas, ela vai ficar, vai tomar um pezinho maior, tá? Mas você consegue responder uma pergunta de sim ou não com uma carta só. Sim, só você conhecer o significado, se as cartas são positivas, neutras ou negativas. A gente vai falar disso também na semana que vem. Mas então, eu tenho a lua aqui, que é uma carta positiva. Quando ela vem com os ratos, mesmo ela sendo uma carta positiva, ela é boa, mas o rato vai influenciar nela, tá? Tem algum probleminha aí no meio, tá legal? Então sempre se baseiem nisso. E vocês vão fazer a leitura juntando 2 cartas, tá legal? É assim que se faz as leituras. Então, é difícil? Não é difícil. É assim,
exige sim um pouquinho de dedicação. Existe um pouquinho, existe querer estudar. Se você não estudar, aí fica difícil. Mas não é impossível fazer a leitura das cartas só se baseando na simbologia delas, tá? Mas é o que eu tô falando para vocês. Vocês precisam se aprofundar um pouquinho. E para se aprofundar um pouquinho, o ideal é que vocês façam curso, né? Por quê? Nada impede vocês de procurarem as informações em livros. Tem livros pra caramba por aí. Mas, gente, se você ficar só preso no livro, você pode dar muita volta e não conseguir chegar a lugar nenhum, né? E aí, muitas vezes, é fazer o quê? Desiste no caminho, porque não entendeu o que o livro quer falar. Então, quando você faz um curso, você tem alguém ali te orientando e aí tudo fica mais fácil, né? Então, na segunda-feira, a gente vai começar o nosso curso e eu vou esclarecer lá muitas dúvidas que eu tenho certeza que vocês têm aí na cabecinha de vocês. E aí vocês vão assistir às aulas e vão começar a entender o que eu tô falando aqui. Tá legal, gente? Eu quero saber se vocês têm dúvidas, porque eu quero responder as dúvidas de vocês hoje. Hoje eu tô aqui para responder dúvidas, porque como as aulas, eu não vou estar nas aulas ao vivo com vocês vão receber as aulas de manhã e vocês vão ter o dia inteiro para ver aquelas aulas, tá? Então eu quero que vocês façam as perguntas de vocês aqui. Uma dúvida, vamos lá, Cláudia. Quando diz a carta que está à direita ou à esquerda, isso posso que guiar pela direita ou do cliente, pela minha, tá? Porque cortou aí. Pela minha direita ou pela direita do cliente? É a direita da carta. Você pega, olha só. Você tira 3 cartas. Aqui vai estar espelhado. Peraí. A primeira carta é a que está à esquerda. A carta do meio é do meio, a terceira carta é a que vai à direita. Então, você vai por ordem. Você vai colocar lá a carta 1 na esquerda, toda vez, quando você vai responder uma pergunta de sim ou não, pelo estudo da escola europeia e alemã, a gente sempre vai ler pela carta central. Tá? Já vou te responder quanto cobrar pelo jogo, Nilce, a gente já vai falar. Vou responder a todo mundo. A gente sempre vai começar uma pergunta de sim ou não, a gente sempre vai interpretar, pegar qual é a polaridade da carta do meio primeiro. Mas a leitura da carta, a gente começa pelo lado esquerdo. É a esquerda da carta. A carta que você tirou, número 1, ela vai sempre ser posicionada à esquerda, tá? Então vai ser a esquerda, a carta número 1. A carta do meio, essa aqui é minha mão esquerda, tá, gente? Pode estar no YouTube, eu acho que tá direito, mas no Instagram tá espelhado. Então, vamos lá. Essa aqui é minha mão esquerda, a primeira carta vai ficar à esquerda, a segunda carta vai ficar no meio, a terceira carta vai ficar à direita, tá? Então, é a esquerda e a direita da carta, não é sua nem do consulente. Tá legal? Você vai falar dos naipes. Vamos lá, o que você quer saber dos naipes? Você quer saber o quê? O que é naipe de terra, fogo? É isso que você quer saber? Vamos lá. Me pergunta o que você quer saber. Nilceia, quanto cobrar pelo jogo? Porque olha só, Thiago, os naipes também é uma leitura mais aprofundada. Olha como é que eu comecei a falar com vocês. Só do símbolo, né? O símbolo, todo mundo consegue ler o símbolo da carta. Agora, quando você vai para o naipe, você já aprofunda mais um pouquinho. Ah, Heloísa, por que os naipes? Os naipes, eles estão inseridos na carta, gente. O naipe, ele faz parte da carta, tá? O naipe, ele carrega a energia da carta. Olha só, o urso, ele tem ele tem um naipe de paus. O naipe de paus, ele já tem uma energia mais pesada, tá? Ele é o inverno, ele é, né? Olha só a diferença do naipe de ouros, que é o verão. O verão é mais leve, né? O inverno é mais pesado. Vamos falar que essas cartas, elas foram criadas lá na Alemanha.
O inverno lá é rigoroso, não é igual o nosso inverno aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o inverno é bem tranquilinho, né? Faz até calor. Mas lá não, é bem rigoroso. Então, os naipes, ele vai carregar as cartas que carregam o naipe de paus, elas tendem a ser mais negativas, não que sejam. Olha, o urso é neutro, o anel é neutro e também tá no naipe de paus, tá? Mas o naipe de paus, ele traz os desafios, tá? Ele vai trazer os desafios, ele vai trazer as barreiras, ele vai trazer os tropeços, ele vai trazer as confusões, as brigas. O naipe de paus, ele é mais pesado. É isso, desses de carteado mesmo. É isso que eu tô falando, Thiago. Depois eu vou responder a Nilceia que perguntou de cobrar, tá? Deixa eu continuar então aqui no naipe. Gente, se tiver muito adiantado para vocês, a gente vai falar mais um pouquinho lá na semana que vem. Então vamos falar aqui. Falei do naipe de paus. Aí vamos lá. Temos o naipe de copas. Aí o naipe de copas, ele vai trazer mais as responsabilidades do dia a dia. Ele vai trazer mais as emoções, né? Olha só, o coração tá lá no naipe de copas, olha, a lua tá lá no naipe de copas, cegonha tá no naipe de copas. O naipe de copas, ele tende a ser mais emotivo, mais emocional. O naipe de copas, mas ao mesmo tempo o naipe de copas ele traz as responsabilidades do dia a dia. Se você vê, deixa eu catar aqui umas cartinhas aqui do naipe de copas. Olha, as pessoas não entendem. Tem aqui, ó, eu tenho o homem que tá no naipe de copas e eu tenho o cavaleiro no naipe de copas. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Deixa eu deixar logo a mulher aqui para falar para vocês daqui a pouco. Deixa eu achar aqui, peraí. Coração, naipe de copas, ó, o homem no naipe de copas, o cavaleiro eu peguei agora há pouco, tá por aqui, tá aqui. Heloísa, por que então, se o naipe de copas ele é emoção, né, ele é emotivo, ele traz, por que não a mulher tá no naipe de copas? E gente, peraí que eu tô fugindo aqui pro pessoal do YouTube. Por que não a mulher tá no naipe de copas? Por que o homem, o cavaleiro, que são cartas masculinas, estão no naipe de copas? Por que isso? Porque o naipe de copas, ele traz as responsabilidades, ele traz o dia a dia, ele traz, olha, o homem e o cavaleiro, as cartas masculinas, essas cartas masculinas, elas estão inseridas no naipe de copas, porque ela vai trazer essa responsabilidade do dia a dia. Por quê? Porque lembrava antigamente, né? Você vai lembrar que essas cartas, elas vieram lá do século XIX. Então, nesse tempo, não era tão liberal como é hoje. O homem tinha que ser lembrado das suas responsabilidades. Ele tinha que trazer a responsabilidade e caiu no YouTube, gente. Eita ferro, caiu o YouTube. Eles tinham que trazer a responsabilidade ali. Então eles tinham que estar lembrando toda hora e eles tinham que ter a responsabilidade acima das emoções. Então o homem, ele estava ali inserido no naipe de copas para lembrar que ele tinha que estar acima das suas emoções, porque ele tinha que ter as virtudes e ele tinha muita responsabilidade. Então o naipe de copas, ele traz as responsabilidades do dia a dia, tá? O homem está inserido ali para ele lembrar que ele tem que estar acima das suas emoções, tá? Não a mulher. Aí a mulher tá onde? Ela tá no naipe de espadas. Por que a mulher tá no naipe de espadas? Porque o naipe de espadas, ele já traz uma leveza, tá? O elemento ar, ele traz uma leveza. O naipe de espadas é mais belo, né? Ele traz a beleza. Então, antigamente, né? Hoje ainda, né? Não vamos falar que não, né? Que a mulher é um símbolo de beleza. Não é mesmo? Então, a mulher traz a beleza, ela traz a leveza.
Poxa, gente, caiu aqui. Caiu o YouTube. Que chato. Caiu. Espero que o pessoal consiga migrar aqui para o Instagram. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Quem não conseguiu entrar ao vivo, espero que consiga ver depois a gravação, né? Que vai ficar disponível. Então, a mulher tá no naipe de espadas por causa disso, porque o naipe de espadas, ele traz a beleza, ele traz a leveza, ele não vem carregado, por mais que hoje a gente seja carregado de responsabilidades, né? Mas antigamente, né, não se atribuía essa responsabilidade às mulheres. Antigamente, gente, as mulheres não podiam fazer nada. Há muito pouco tempo as mulheres não podiam nem votar, né? As mulheres não podiam trabalhar fora. Um passado muito recente. As mulheres ainda hoje sofrem, né, uma opressão. Então, imagina antigamente, lá no século XIX, como é que era isso, né? Então, a mulher era vista como aquela pessoa que só pode ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da casa. E aí achavam que a mulher era leve, não tinha preocupação nenhuma, não precisava manter a casa, não precisava nada disso. Então, a mulher está inserida no naipe de espadas por causa disso. Tá? O que faltou aqui, naipe de ouros. Falei copas, falei paus, falei espadas, não falei o naipe de ouros. Deixa eu pegar uma cartinha de ouros aqui. E o naipe de ouros, né? O naipe de ouros, ele é o elemento terra. O naipe de ouros, ele traz, os riscos. O que você arrisca é o tudo ou nada. Tá? O naipe de ouros é o tudo ou nada. É o que você arrisca, é o elemento terra, é o dinheiro, tá? Então são as coisas assim que são extremos. O naipe de ouros traz os extremos, tá legal? Então,